Eu casei com o amor da minha vida aos 21 anos. Hoje todo mundo me pergunta, Júlia, como que você deu a sorte de viver um relacionamento tão extraordinário, de encontrar o amor da sua vida tão nova? Qual o segredo? Vocês falam que vocês nunca brigam, qual o segredo pra isso? E eu vou te contar tudo nesse vídeo. Você sabe, eu não sou perfeita, nenhum relacionamento é perfeito, meu marido não é perfeito, mas desde o primeiro dia, nós construímos o nosso relacionamento em cima de 5 princípios. E eu vou te mostrar cada um deles aqui. Eu já te garanto, tá? Se você aplicar esses princípios, você nunca mais viver um relacionamento ruim ou um relacionamento que não vale a pena. E como sempre, o último princípio é sempre o mais valioso e realmente o princípio que mudou o nosso relacionamento. Mas para você conseguir compreender o último princípio, a gente vai começar do primeiro. E o primeiro princípio é alinhamento de valores e princípios. O princípio número 1 começa comigo há 4 anos atrás. Eu tinha 17 anos, eu estava no México. Era durante a quarentena, pandemia, e eu vi o Luigi pela primeira vez lá. Nossas famílias estavam fazendo uma viagem, fizemos um jantar e nós nos conhecemos. E sabe qual foi a minha primeira reação quando eu olhei pra ele? Nada. Literalmente nada. Não teve borboleta no estômago, não teve aquele coração acelerado, não teve aquele pensamento, ai meu Deus, é ele, encontrei o amor da minha vida, amor à primeira vista, nada disso aconteceu. Na verdade, a única coisa que eu pensei foi, nossa, que pessoa legal, vai ser um grande amigo meu. E ele é a mesma coisa, tá? Ele não se apaixonou por mim, não olhou pra mim com segundas intenções, ele pensou, uau, grande amiga aqui que provavelmente a gente vai conseguir construir essa amizade. Enfim, estávamos no México, saímos do México, nos conhecemos, fomos pra Orlando, passamos a semana inteira juntos, nossas famílias convivendo, viajando, ficamos na mesma casa e durante todo esse tempo nós não sentimos nada, além de uma simples amizade. E pode parecer curioso, como que hoje o meu marido, que eu sou apaixonada, quando eu conhecia ele eu não senti nada, nem ele por mim, mas o motivo é muito simples. Os nossos valores não estavam alinhados. Na época, ele não conhecia a Deus. Ele gostava de frequentar festas, ele bebia, os amigos deles não eram as amizades que eu gostaria de ter na minha vida, os princípios deles eram muito diferentes dos meus. E já eu era o oposto. Eu já trabalhava, eu já era palestrante, eu já vivia com Deus há muitos anos, eu nunca tinha pisado numa festa, nunca tinha bebido uma gota de álcool, então é óbvio que a gente não sentiu nada, não existia alinhamento. E sabe o que aconteceu nos próximos 6 meses? Absolutamente nada. Agosto, setembro, outubro, novembro, e nós continuávamos apenas amigos. Na verdade, a gente era quase melhor amigo, tá? Realmente a gente estava se aproximando muito, mas não existia nenhum tipo de segunda intenção por faltar alinhamento. Só que nesses 6 meses algo muito importante estava acontecendo sem eu perceber. O Luigi estava conhecendo a Deus, buscando mais sobre autodesenvolvimento, fazendo cursos, lendo livros, sendo transformado de pouco a pouco, ele estava quase que virando irreconhecível. E quando eu fui perceber, eu estava impactada com quem ele estava se tornando. E de amigos nós viramos melhores amigos, eu chamava ele de irmão. Então realmente eu me conectei muito com ele e comecei a admirar o homem que ele era. E aqui vem um segredo muito importante. Eu estava conhecendo quem ele era antes de me apaixonar por como ele era. Eu primeiro conheci antes de me apaixonar. E esse foi o maior segredo do sucesso do nosso relacionamento. Porque quando você conhece alguém e se apaixona primeiro, você fica cego. Você só vê o que você quer ver, você ignora as red flags, você romantiza os defeitos e talvez nem consegue ver esses defeitos. Você entra em um relacionamento baseado em sentimento. Não existe fundamento, não existe amor. Você talvez nem conheça quem a pessoa é. Você só enxerga a melhor versão dessa pessoa. É isso que a paixão faz. Porém, quando você conhece a pessoa primeiro, quando você senta, quando você conversa, alinha valores, alinha princípios, alinha visão de vida, você está construindo uma base sólida. E fica muito mais fácil construir um relacionamento de sucesso nessa base. E essa é a base que vai sustentar vocês quando o sentimento não estiver forte, quando vocês estiverem passando por dificuldades, quando vocês estiverem passando por desafios. Então, durante esses 6 meses, o Luigi começou a ter várias características que eram inegociáveis para mim. Ele estava construindo um relacionamento real com Deus. Ele virou um homem íntegro, mesmo quando ninguém estava olhando. Olha isso, ele parou de seguir toda e qualquer menina que ele seguia no Instagram, sem eu precisar nem olhar, nem sabia que ele seguia alguém. Ele tinha uma visão de família alinhada com a minha, ele tinha princípios que ele não abria mão, ele tinha visão de futuro, ele trabalhava, ele começou a estudar, melhorar quem ele era. E o mais importante de tudo, eu comecei a olhar para ele e perceber que a nossa visão de futuro era compatível. Não era igual, mas era compatível. Porque a gente não precisa ter a mesma visão de futuro e nós não precisamos ser pessoas idênticas, mas nós precisamos estar caminhando na mesma direção. Mas eu vou falar mais disso no próximo ponto. Vamos voltar pra cá. Eu preciso que você entenda que é melhor você descobrir que os valores de vocês não são compatíveis no primeiro mês de amizade do que depois de 2 anos de namoro. É melhor você descobrir que a visão de vida não se encaixa com a sua
antes de você se apaixonar do que depois de você já estar emocionalmente envolvido. Então, se você está solteiro agora, entenda. Antes de se envolver com alguém, conheça essa pessoa primeiro. Um relacionamento de sucesso não é construído do dia que vocês começam a namorar. Um relacionamento de sucesso, ele começa na hora que você se apaixona ou não se apaixona pela pessoa. E eu já te adianto, não se apaixone por hipótese nenhuma pela aparência, pelo carisma, pela atenção que a pessoa te dá, mas ame os valores dessa pessoa. Ame o caráter dessa pessoa, ame quem ela é quando ninguém está olhando. Eu amei o meu marido antes dele ser meu namorado. Eu amava o homem que ele era, eu amava o filho que ele era, eu amava o profissional que ele era, o amigo que ele era. Quando eu não sentia nenhum tipo de paixão ou sentimentos secundários por ele. Mas eu amava, por quê? Porque eu sabia quem ele era. E quem ele era muito mais importante do que a aparência que ele tinha, do que a maneira que ele me tratava, do que a maneira com que ele falava comigo, do que aquilo que ele fazia pra mim. Isso era secundário, porque o principal era quem ele era. E isso sim foi o motivo que me fez amar ele, muito antes de me apaixonar por ele. E se você já está em um relacionamento, senta com seu parceiro e conversa. Primeiro, nossos valores estão alinhados? Nós estamos caminhando na mesma direção? O que é negociável para você e o que é inegociável? O que é inegociável para mim? Porque valores alinhados não garantem que vocês nunca vão discutir, que vocês nunca vão brigar, mas eles garantem que quando vocês discutirem, vocês vão estar juntos contra um problema e não um contra o outro. O relacionamento de vocês vai ser uma parceria e não uma briga constante. Mas ter valores alinhados, por mais que seja fundamental, não é suficiente. Porque você pode ter os mesmos valores que alguém, você pode ter a mesma visão, base de vida, fundamento de vida, mas está caminhando em direções completamente diferentes. Um querendo alcançar uma vida completamente diferente do que o outro quer alcançar. E é exatamente isso que destruiu vários relacionamentos de pessoas extraordinárias que eu conheço. Eles se amavam, tinham valores compatíveis, mas não tinham a mesma visão de futuro. E esse é o segundo princípio. Visão de futuro alinhadas. Desde o primeiro dia que eu e o Luigi começamos a conversar sobre a possibilidade de um relacionamento, uma coisa ficou muito clara pra mim e pra ele. A gente não estava namorando pra namorar. Eu nunca fui daquelas meninas que queriam namorar por namorar. Na verdade, eu acredito que o namoro, ele tem que ter data pra terminar. Ou ele termina no fim do relacionamento, ou ele termina em casamento. Eu sabia, desde meus 14 anos eu falava, eu só vou namorar com uma única pessoa. E a pessoa que eu namorar, eu vou casar. Eu sabia que eu era tão criteriosa para escolher com quem eu ia me relacionar, que no momento que eu entregasse meu coração para alguém, eu iria casar com essa pessoa. E foi isso que aconteceu. E o Luigi tinha essa mesma mentalidade. Ele nunca queria namorar comigo para ver no que ia dar, se ia dar certo, se não ia dar certo. Porém, ele queria namorar comigo, porque ele falava, eu vou namorar com você e eu vou casar com você. E esse é o meu intuito por trás. Então essa conversa não foi uma conversa superficial de, um dia eu quero casar, tá? Eu tenho um sonho de construir uma família. Não! Foi uma conversa profunda sobre que tipo de família nós queremos construir, qual é o nosso propósito como casal, em quanto tempo nós queremos casar. Não faz sentido namorar 10 anos se eu vou casar só daqui a 10 anos. Onde nós queremos estar nos próximos 5, 20 anos. E sabe qual foi a frase que meu pai falou pra mim que mudou completamente a maneira com que eu enxergo o relacionamento? Júlia, Deus não une pessoas. Deus não faz relacionamentos para unir pessoas e contar uma história de amor. Deus une propósitos. Isso parece uma frase até clichê, mas a verdade é que nosso relacionamento nunca foi sobre eu e o Luigi sermos felizes. Nunca foi sobre a gente se amar e nem sobre a gente apenas ter filhos. Mas sempre foi qual é o propósito que juntos nós vamos realizar. Como que nós vamos impactar essa geração, essas pessoas? Como é que nós vamos impactar vidas? Esse sempre foi o princípio e o fundamento do nosso relacionamento. Desde o início, antes de sequer começarmos a namorar, a gente já falava qual o propósito que Deus quer para nossa união. E a verdade é que muitos relacionamentos não terminam porque as pessoas deixam de se amar, mas porque elas, à medida que a vida vai acontecendo, elas começam a caminhar para direções diferentes. Um queria crescer, o outro queria estabilidade, um queria risco, o outro queria segurança, um queria filhos e outro não. Poderia citar exemplos que você conhece de pessoas que terminaram casamentos de anos porque um queria filhos e outro não. Um servia a Deus de uma forma, outro de outra. Um queria viajar o mundo, outro queria permanecer em casa e criar raízes. E o pior, muitas vezes essas pessoas descobrem isso depois de anos juntos. E o motivo é o que eu falei no primeiro princípio, que eles se apaixonaram antes de perceber se tinham valores alinhados, se a visão de futuro estava alinhada. Então, desde o início, eu e Luigi conversamos sobre tudo. Muito mais sobre o futuro, onde queríamos chegar, do que sobre o presente. Quantos filhos queremos? Como vamos educar esses filhos? Qual o papel da fé na nossa família? Quais serão os nossos sonhos profissionais e objetivos profissionais? Como vamos equilibrar a vida pessoal e a vida de trabalho? Para onde nós queremos viajar? Gente, tudo foi conversado. Como é o nosso propósito junto para impactar outras pessoas, como eu já falei. Então, absolutamente tudo que nós iríamos viver foi conversado antes de sequer colocar uma aliança no meu dedo.
Não foi uma conversa só, foram várias conversas, foram meses conversando sobre o futuro antes mesmo de sequer namorar. Então, se você está solteiro, não tenha medo de ter essas conversas cedo. Óbvio que se você encontrar uma pessoa que tá querendo apenas passar o tempo e que não tem visão de futuro, essa pessoa vai te achar maluca por conversar sobre isso. Mas na hora que você encontra a pessoa certa, é o momento de perguntar, antes de se começar a namorar. Que tipo de família, qual o seu propósito, onde você quer estar daqui a 5 anos. Porque, como eu disse, é melhor você descobrir isso antes de namorar do que descobrir isso depois de 3 anos juntos e já estar apaixonado e emocionalmente dependente. E se você está num relacionamento, vocês já conversaram sobre isso, vocês têm uma visão de futuro alinhada, vocês sabem qual o futuro, onde vocês querem chegar, qual será a profissão dos dois, como que vai ser a rotina de vocês. Porque, sendo bem sincera, não adianta você amar profundamente alguém que está indo na direção oposta à sua. E uma vez que vocês têm valores alinhados, visão de futuro, aí sim você tem fundamento para conseguir construir algo extraordinário. Só que ainda falo com 3 princípios, eu só tô falando sobre o fundamento e o pré-namoro. Agora a gente vai falar sobre dentro do relacionamento. E esse foi o segredo do início do nosso namoro. O princípio 3 é que amar é uma decisão. Eu vou te contar algo agora que pode parecer um pouco loucura para a maioria das pessoas que eu conto para você também. Quando eu comecei a namorar com o Luigi, eu não estava apaixonada por ele. Eu comecei a namorar, sem ter borboleta no estômago, sem ter coração acelerado, sem pensar nele noite e dia. Na verdade, eu comecei a namorar com ele por uma decisão racional. É óbvio que eu amava quem ele era, mas eu não estava apaixonada por ele. E isso pra mim foi a melhor coisa que aconteceu. Porque como eu amava quem ele era, eu conseguia plenamente viver um relacionamento que eu sabia, que eu confiava na pessoa, eu sabia pra onde nós estávamos caminhando e eu sabia que esse relacionamento estava sendo baseado nos valores que nós tínhamos juntos, nos valores que nós carregávamos e não em qualquer sentimento ou maneira que ele me tratava ou emoções carnais. Entende? E talvez você esteja se perguntando, Júlia, mas como é que alguém começa a namorar com outra pessoa sem estar apaixonado por ela? E a resposta é muito simples. Eu decidi amar ele antes da paixão chegar. Porque a paixão, inevitavelmente, ela vai e volta. Ai, Júlia, eu sou apaixonada pelo meu marido há 30 anos. Que bom, eu sei, eu também vou ser apaixonada pelo meu marido. Mas terão momentos onde eu não sentirei paixão. Mas eu não sentir paixão não vai determinar se eu vou amar ele ou não vou amar ele. Quando o seu fundamento ele é fundamentado na paixão, você não é capaz de sustentar o amor nos dias ruins. Porque a paixão é o que sustenta o amor. Porém, quando o relacionamento começa sendo sustentado no amor, amor pelo caráter, eu amava quem ele era, eu amava o filho que ele era, eu amava o amigo que ele era, eu amava quem ele era, muito mais do que ele fazia pra mim, mesmo que a gente passe por dias ruins, situações ruins, estações ruins, o fundamento nunca foi a paixão, o sentimento, o coração acelerado, a borboleta no estômago. O fundamento era o amor. Tendo paixão, não tendo paixão, isso não vai mudar, porque eu decidi amar ele antes. E foi isso que fundamentou o nosso relacionamento, e foi isso que construiu quem nós somos hoje. Só que agora que vem a parte legal. Sabe o que acontece quando eu amo ele, mesmo sem sentir paixão, sem sentir vontade, mesmo passando por um dia ruim? Depois de 10 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, amando ele intencionalmente, o sentimento vem. E ele sempre vem. Porque a nossa comunicação é aquilo que gera os nossos sentimentos. Muitas pessoas esperam se sentir amando, se sentir apaixonado para começar a comunicar isso. Como o nosso relacionamento era fundamentado no amor, eu comunico independente daquilo que eu estou sentindo. Se eu olho para ele num dia e eu tô de TPM, tô triste, eu olho pro meu Deus, eu não tô nem um pouco apaixonada por ele. Isso não muda nada na maneira com que eu comunico o meu amor por ele. Porque amar é uma ação que gera um sentimento. E não um sentimento que vai gerar uma ação. Eu vou repetir. Amar é uma ação que gera um sentimento e não um sentimento que gera uma ação. Você não espera sentir para começar a comunicar. Você comunica e por comunicar você vai começar a sentir. Nos dias ruins eu sinto amor pelo meu marido, nos dias bons eu sinto amor pelo meu marido, eu comunico esse amor e por isso vem a paixão, por isso vem a borboleta no estômago, mas isso é apenas a consequência da minha comunicação. Então deixa eu ser prática com você. Júlia, como é que acontece, tá? Como é que eu comunico? Imagina que um dia eu acordei, isso naquele exemplo que eu tava de TPM. Acordei, estava de TPM, não tava sentindo nem atração por ele, nada. Só que eu começo e eu começo a elogiar. Falo, amor, eu te amo, eu abraço, eu beijo, eu sirvo ele, eu pergunto o que é que ele quer. E mesmo sem sentir nada, isso não muda absolutamente 1% da comunicação que eu faria se eu estivesse completamente apaixonada e alucinada por ele. E eu comunico insistentemente, até que eu volte a sentir o que naturalmente e usualmente eu sinto, a paixão, o amor, aquele sentimento. Então o sentimento sempre vem, não porque eu estou sempre sentindo ele, mas porque quando eu não tô, eu comunico através de atos, de palavras e ações, até começar a sentir. Então se você está solteiro e eu pudesse te dar uma dica, é não espere aquele amor de filme, aquela paixão avassaladora para começar um relacionamento.
Não é por acaso que a maioria dos atores de Hollywood que se apaixonam, eles terminam, que as maiorias dos influenciadores terminam, porque 90% dessas pessoas se apaixonam por aquilo que elas veem e não amam quem a pessoa é. Procure alguém que você consegue amar quem a pessoa é muito antes de se apaixonar por ela, que você admira e que você escolheria mesmo nos dias difíceis. E se você já está no relacionamento, pare de esperar sentir para começar a comunicar amor. Decida amar, entendendo que a decisão precede o sentimento. Decida ser intencional mesmo quando você não está sentindo, mesmo quando você não quer comunicar amor, porque isso sustenta o casamento por uma vida inteira. Não é a paixão, não é a beleza, não é o dinheiro, é a decisão de comunicar, independente daquilo que você sente. Porque, mais uma vez, aquilo que você comunica determina aquilo que você sente. Então isso vai construir um relacionamento sólido para você. Só que ainda tem algo que eu preciso falar, tá? Que tá destruindo até os relacionamentos mais sólidos. E é isso que eu vou falar no quarto princípio. E é sobre o que você faz quando você erra com o outro. O que é que você faz? Qual é a reação que você tem uma vez que você machuca a outra pessoa? E se você não dominar esse princípio, por mais que você comunique amor, tenha visão alinhada, que você tenha mesmos valores, o seu relacionamento não vai funcionar. E se funcionar, ele vai ser muito fragilizado ao longo do tempo. Sem esse quarto princípio, tudo corre risco de desmoronar. Então, o quarto princípio é: perdoe rápido, mas peça desculpas ainda mais rápido. Eu poderia fazer um vídeo só sobre esse princípio. Sabe qual é uma das maiores causas de relacionamentos chegarem a um fim? Não é falta de amor. É acúmulo de mágoas não resolvidas. Você não chegou e esfaqueou a pessoa, mas você foi beliscando, e beliscando, e beliscando, e nunca pediu desculpa por nenhum desses beliscões. Isso óbvio que eu não tô falando no sentido literal. Eu tô fazendo no sentido metafórico. Não é por um grande acontecimento que o relacionamento termina, mas é por pequenas mágoas que nunca foram resolvidas e nem perdoadas. Deixa eu te explicar o que é que isso significa, tá? Muitas vezes o Luigi vai fazer algo que sem querer vai me machucar. Isso é inevitável. Pode ser algo pequeno, ele esqueceu de me dar boa noite, ele me deixou no vácuo o dia inteiro enquanto ele trabalhava, ele falou algo sem pensar que me deixou chateada, ele não me deu atenção quando eu precisava de atenção, não me elogiou quando eu queria um elogio, enfim, essas bobeiras que acontecem. E eu poderia ficar lá, esperando ele pedir desculpas 1000 vezes. Eu poderia ficar lá acumulando essas mágoas, esperando ele fazer algo grande para compensar aquilo que ele machucou, a maneira que ele machucou, esperando ele sofrer um pouquinho para ele aprender, então vou tratar ele mal. Mas sabe o que isso geraria no meu relacionamento? Meu relacionamento ficaria preso entre pequenos conflitos, loops de pequenos conflitos que nunca seriam solucionados. A gente ficaria naquele clima estranho, sabe? Onde você não tem nada explicitamente acontecendo, mas tá aquele clima ruim. Se você tá no relacionamento, você sabe do que eu tô falando. Então eu aprendi que quando ele pede desculpas, eu perdoo rápido. Eu não fico enrolando, eu não faço drama, eu não fico fazendo chantagem emocional. Ele fala, amor, desculpa, amor, errei, eu perdoo. Pronto. E tem mais, tá? Na maioria das vezes eu não preciso nem que ele peça perdão para eu perdoar. Quando eu percebo que algo me machucou, mas não foi intencional, ele não fez para me machucar, eu perdoo antes mesmo de ele saber que me machucou. E o motivo disso é porque eu entendo que quando eu não perdoo ele, quem perde sou eu. Sou eu que fico triste, sou eu que fico carregando uma carga emocional, sou eu que fico mal por não ter liberado o perdão. Então o perdão, ele não é para a pessoa que te machucou, o perdão é para que você possa viver a sua vida em paz, leve e sem carregar fraturas e feridas emocionais. E além de eu saber que o perdão faz bem pra mim, eu conheço meu marido, eu sei a intenção dele. Então muitas vezes eu sei que ele estava desatento, ele estava ocupado, e eu sempre tento ressignificar a atitude que me machucou, pra não ficar aquela esposa, aquela namorada, enfim, que fica o tempo inteiro falando, ai, você me machucou aqui, nossa, que coisa ruim que você fez comigo. E vira mais um relacionamento cheio de reclamação e crítica do que de amor e construção. Então, muitas vezes, as coisas que te machucam não precisavam te machucar, é você que tá se ofendendo por pouca coisa demais. Ai, fiquei ofendida que meu namorado, passou o dia inteiro no trabalho e só me mandou 4 mensagens, ele tá trabalhando, sabe? A maioria das vezes que você fica ofendida poderia ser facilmente descartada se você pensasse e se colocasse no lugar da pessoa. E, consequentemente, o seu relacionamento não seria fragilizado, você amaria muito mais, comunicaria muito mais amor e talvez admiraria muito mais a pessoa. Só que tem uma outra parte. Isso eu tô falando quando ele erra, só que quando eu erro, eu tenho um plano de ação. Júlia, como assim? A verdade é que você vai errar. Por melhor que você seja, por mais perfeito que você acredite ser, você vai errar. E qual a solução para isso? Todas as vezes que eu percebo que eu errei, eu não espero ele falar, amor, eu fiquei machucado, eu fiquei magoado, você errou nisso. Eu tento perceber o meu erro antes dele falar e eu corro para pedir perdão.
me perdoe por isso. E eu não falo, me perdoe se eu te machuquei, me perdoe se eu fiz alguma coisa, me perdoe porque eu fiz isso, isso e isso de modo explícito. Eu descrevo aquilo que eu fiz, quase como se eu estivesse realmente quebrantando e reconhecendo o meu erro. E uma vez que eu erro, peço perdão, eu mudo o mais rápido possível. E depois eu não cometo esse erro. Então é um processo. Primeiro, eu reconheço o meu erro, depois eu peço perdão. Terceiro, eu mudo. E quarto, eu nunca mais repito esse mesmo erro novamente. Eu posso vir cometer outras coisas ruins, mas esse erro eu não cometo de novo. Então, a verdade, o que mais destrói relacionamentos não é falta de amor, é orgulho. Orgulho que te impede de reconhecer quando você errou, orgulho que te impede de pedir desculpas, orgulho que te impede de mudar, orgulho que te impede de perdoar quando a pessoa erra, orgulho que te impede de se cada vez mais melhorar por você e pelo seu cônjuge ou pela sua cônjuge, enfim. Esse é o quarto princípio. Mas finalmente chegou a hora de eu falar sobre o quinto princípio. E o quinto princípio é algo que eu nunca vi ninguém falar. Mas uma vez que eu entendi isso, meu posicionamento como esposa e o posicionamento do meu marido mudou completamente. E esse, na minha opinião, é o segundo maior motivo. O primeiro é o quarto princípio, mas esse é o segundo maior motivo e o mais sutil que poucas pessoas percebem do porquê relacionamentos acabam. Entenda, aquilo que você faz de bom não substitui aquilo que você faz de ruim. Júlia, como assim? Eu tenho certeza que você conhece várias pessoas que traem a mulher ou que traem o marido e depois chegam com carros, rosas, joias e presentes. Por quê? Para tentar suprir o erro que ele fez com uma boa ação. E a verdade é que as suas boas qualidades, você ser carinhoso, você ser amoroso, você ser gentil, você ser companheiro, você dar presentes, não substitui a sua parte ruim. Por exemplo, a sua infidelidade, a sua falta de princípio, a sua mentira, ou você não responder. Muitas vezes, na nossa cabeça, a gente fala, ai, minha namorada só reclama, porque eu passo o dia inteiro sem responder ela, porque eu sigo outras mulheres na rede social, mas eu sou carinhoso, eu amo ela, eu dou presentes, eu nunca esqueci um aniversário de relacionamento. Ei, você precisa entender que os seus benefícios, aquilo de bom que você faz, não tem a capacidade de suprir ou substituir os seus defeitos e as falhas que precisam ser melhoradas. Então eu quero falar com dois grupos de pessoas, primeiro para quem está num relacionamento. Se você está num relacionamento, agora que você esqueça o seu cônjuge e olhe apenas para você. Será que você não está tentando suprir os seus defeitos com as suas qualidades? Ai, eu sou uma esposa que critica muito, mas por outro lado eu sou muito carinhosa e eu faço tudo o que ele me pede. Eu sirvo ele, eu ajudo ele e tal, eu sou muito gentil, sou muito engraçada, mas eu sou muito crítica também, eu sou muito exigente, eu tenho dificuldade de perdoar. E você acaba querendo ou não compensar os seus defeitos com os seus benefícios, com as suas qualidades. Isso não funciona. E muitas vezes o relacionamento chega ao fim e a pessoa pensa, ai, por que o relacionamento terminou? Eu era uma pessoa tão maravilhosa. Sim, você era uma pessoa maravilhosa, mas que não teve humildade para reconhecer os seus defeitos. As suas qualidades não substituem os defeitos que você tenta ignorar. E agora, você homem, talvez você fale assim, ai, eu tenho alguns defeitos, porém eu me esforço, eu sou legal com ela, eu trato bem a família dela gosta de mim. E você fica tentando trazer presentes e rosas e trazendo boas ações, sendo carinhoso para substituir a falta de caráter, ou a falta de atenção, ou a falta de carinho. Ei, entenda que todo mundo é como se existissem dois seres dentro de nós. As coisas boas que nós temos a oferecer, as coisas ruins que nós temos a oferecer. Para um relacionamento dar certo, eu tô falando para quem tá no relacionamento, já vou falar com quem tá solteiro, tá? Para um relacionamento dar certo, o que você precisa estar fazendo, e o seu parceiro também, mas eu vou olhar apenas para você, porque você não tem como mudar ninguém. A única pessoa que você pode mudar é a si mesmo. Para um relacionamento dar certo, o que você precisa fazer é tentando melhorar e aprimorar suas qualidades. E constantemente tentando diminuir e solucionar os seus defeitos. Se você tenta melhorar suas qualidades para suprir os seus defeitos, o seu relacionamento está fadado ao fracasso. Ou se você fica igual, tendo seus defeitos e qualidades e não tentando mudar, o seu relacionamento está fadado ao fracasso. A única chance do seu relacionamento que vai durar uma vida inteira, é se você ficar o tempo inteiro buscando ser a melhor versão de si mesmo, não tolerando e nem fechando os olhos para os defeitos que você tem, e muito menos tentando substituir ou suprir ou cobrir cada um desses defeitos com as qualidades que eu sei que você tem, mas elas não anulam os seus defeitos que estão afetando a pessoa que você ama. E agora, se você é solteiro e quer entrar em um relacionamento, não olhe apenas para a pessoa, seja mulher, seja um homem, enfim, não olhe apenas para aquilo de bom que ela tem. Por quê?
Porque aquilo que ela tem de bom não supre, não substitui, não cobre aquilo que ela tem de ruim. Eu vejo muitas mulheres entrando em relacionamentos sabendo as red flags que o cara tem. Aí é porque ele tem essa red flag, mas ele me ama tanto, ele me trata tão bem. E daí que ele te trata tão bem? Você precisa ser capaz de olhar e separar aquilo que ele tem de bom. E sim, isso merece ser válido, isso merece ser elogiado, isso merece ser enaltecido. Porém, você precisa ter muita atenção a cada uma das coisas de ruins que ele tem. Sabe por quê? Porque no final das contas, uma mulher que ganhou um monte de flor, que ganhou carro, que ganhou joias, mas que não ganhou fidelidade, que não ganhou lealdade, que não ganhou amor, essa mulher vai ser infeliz. Essa mulher vai ser infeliz. Eu tenho acesso a pessoas extremamente famosas, a mulheres e homens extremamente famosos e relacionamentos que são muito visados. E o que eu escuto de relatos o tempo inteiro é: ele me dá tudo, menos aquilo que eu realmente queria que ele me desse. Eu achei que a fama que ele me dá, que o carinho que ele me dá é suficiente, mas a lealdade ele não me dá. Então, você pode ver o mesmo cara ser um cara extremamente carinhoso, uma mesma mulher ser uma mulher extremamente carinhosa, ser extremamente bondosa e infiel. Por quê? Porque no lado das qualidades que ela tem, uma das qualidades é carinho, é a atenção. Só que um dos lados dos seus defeitos, ele tem infidelidade, falta de caráter. Então você pode ver, sim, pessoas que são muito carinhosas e parecem te amar muito, e essa mesma pessoa vai te trair. Por quê? Porque todo mundo, a gente tem duas versões dentro de si. A versão dos seus defeitos e a versão das suas qualidades. Se você apenas olhar para as suas qualidades e achar que as suas qualidades vão determinar se ele vai ou não vai ter defeitos, isso é mentira. O mesmo homem que pode passar o dia inteiro te mandando bom dia, boa noite, te dando toda a atenção do mundo, pode te trair. A mesma mulher que pode ser a mulher parecer mais virtuosa do mundo, pode ser a mulher que vai adulterar. Isso por quê? Porque a qualidade não anula os defeitos. Então, se você já está em um relacionamento, olhe para dentro de si e pare de tentar suprir os seus defeitos com as suas qualidades. Porém, se você ainda não entrou no relacionamento, olhe e entenda que por melhor que essa pessoa te trate, por maiores que sejam as qualidades que ela tem, elas não são capazes de substituir ou de tirar os defeitos que ela pode ter. De infidelidade, de não trabalhar, de não ser esforçado, de não ser ambicioso. Então, por favor, não seja cego. Não se apaixone antes da hora. Voltando para o primeiro princípio, conheça profundamente com quem você se relaciona. Porque esse é o grande segredo do sucesso. Então, com o relacionamento dos sonhos, a sua vida já é incrível, mas não para por aí. Para você ter uma vida realmente extraordinária, você precisa ter inteligência emocional, as crenças certas, saber a sua identidade, dominar a produtividade, enfim. E para isso, você precisa assistir esse vídeo. Eu sou Júlia Vieira e eu estou com você até a sua vida extraordinária.